Uma coisa curiosa, e a gente deve recorrer a esse expediente muitas vezes. Mas é curioso porque a gente não lança mão daquelas equações de movimento. E a gente consegue, em muitos problemas, resolver o problema do movimento de partículas quando sob ação de forças externas, a força elétrica, por exemplo, sem escrever aquele conjunto de equações, utilizando a força de Lorentz. Isso é curioso. Mas é uma estratégia, muitas vezes. A gente não olha para aquelas equações, e isso é possível. E a gente recorre apenas a leis de conservação. Por exemplo, o problema de Kepler se resolve utilizando só as leis de conservação. Existem outros exemplos. Vamos dar um exemplo dentro de poucos minutos. O problema de encontrar a solução para o problema da posição de um elétron no átomo de hidrogênio também se resolve desse mesmo jeito, sem escrever as equações de movimento. O que eu uso? Duas leis de conservação, de preferência. Muitas vezes eu posso usar uma só. Vou dar um exemplo onde eu uso uma só. Quais são as leis de conservação que a gente lança a mão? A primeira lei de conservação é a conservação da energia. E aqui eu estou falando da energia mecânica. E é igual a m vezes v ao quadrado. Seria melhor até colocar aqui um vetor, que pode ser tanto uma barra quanto uma flecha, m vezes v ao quadrado sobre 2, né? Mais a energia potencial. De forma que, se eu estiver falando de uma força conservativa, eu posso pensar seriamente em utilizar a conservação da energia. Força conservativa é quando, por exemplo, a força elétrica deriva de um potencial. F é igual a menos o gradiente, né, da energia potencial, né? De forma que o U que está aqui é a energia potencial que eu consigo, em princípio, determinar a partir da força, se a força for uma força conservativa. O fato é que usar conservação da energia só é possível se a força for uma força conservativa. Uma outra lei de conservação importante é a conservação do momento angular, né? Eu posso escrever que L é constante igual a L0 se a força for uma força conservativa e central. Se a força for central, então é claro que o torque definido como sendo igual a R vetor F, se F for uma força central, o que nós estamos querendo dizer por força central, é uma força que eu escrevo sob a forma F igual a R sobre R vezes F. A componente radial da força é a única. É uma força que só tem uma componente radial. Nesse caso, posso utilizar a conservação do momento angular. Então, existem muitos problemas que recaem nessa categoria. E são problemas importantes, né? Então, nós, muitas vezes, podemos lançar mão
das leis de conservação. Cada caso é um caso, mas de qualquer maneira, se for uma força conservativa e se for uma força central, onde o torque é igual a zero, L, o momento angular, é uma grandeza conservada, porque nós sabemos que dL dt é igual ao torque, ou os torques, né, agindo sobre a partícula. Ora, se tal é igual a zero, L é constante. Vamos exemplificar, né, com um caso simples. É claro que você não precisa complicar as coisas, né, para entender como é que se faz uso de uma lei de conservação. Então, a ideia aqui é dar um exemplo apenas, né? Digamos que a força elétrica, né, né, vamos colocar aqui a força elétrica, ou a força, qualquer que seja a força, né, a força elétrica, seja tal que ela só tem a componente x, né, e que essa componente x dependa de x, né, de forma que nós vamos colocar essa força elétrica assim. E para simplificar, já que esta força só tem essa componente, eu vou colocar assim: F igual a F de x i. Ora, subentende-se que F só tem a componente x, e com isso eu vou eliminar esse índice para simplificar a notação, né? Ora, uma força que se escreve sob esta forma é uma força sempre conservativa. Posso assegurar a vocês. Por quê? É simples. Em princípio, eu vou poder escrever F de x como sendo igual a menos du de x dx. Portanto, se eu quiser determinar u de x, basta escrever, portanto, que du de x é igual a menos f de x dx, né? De forma que u de x menos u de x0 é igual a integral de menos f de x linha de x linha de x0 até x. Ou seja, é igual a menos o trabalho realizado pela força elétrica, pela força F de x. A partir daqui, eu posso determinar U de x. U de x. Então, dada a força, eu tenho como determinar a energia potencial. Por exemplo, se a força for a força elástica, do tipo elástica, F de x' é igual a menos kx'. Portanto, nesse caso da força elástica, é fácil verificar que a energia potencial é igual a K vezes x ao quadrado dividido por 2. Muito bem. De forma que, dada a força, eu considerei um caso simples, né, eu posso determinar a energia potencial. Qualquer que seja a força. Agora é interessante, porque agora estou falando de uma força elétrica que depende apenas de x. O campo elétrico, por exemplo, que depende só de x. E agora, como é que eu resolvo usando a lei de conservação? Eu tenho que o movimento, a rigor, é importante só ao longo do eixo x. Portanto, a energia, nesse caso, é igual a m vezes dx dt. Agora, isto aqui é ao quadrado. Você vê x. A energia é igual
a energia cinética, que eu tenho que dividir por 2, é m sobre 2 vezes Vx ao quadrado. E sobre Vy e sobre Vz? Ora, isso é muito importante, porque eles são constantes, eu posso passar para o outro lado e chamar isso de energia também, tá certo? Não há problema algum, né? Então, o fato é que o que é relevante é apenas escrever a energia como sendo igual a m sobre 2 vezes Vx ao quadrado, né, mais U de x. Quem é U de x? U de x é energia potencial, né, que está ou que pode ser determinada a partir da força. Portanto, aqui eu tenho um problema, né? E agora, como é que a gente resolve, né? Porque o problema nosso é determinar x de t, mas eu tenho energia. Vamos lá. Eu passo U para cá. Passando U para cá, eu tenho E menos U de x. Veja-se que aqui nós temos uma estratégia, né, para resolver esse problema, né? E eu, agora, se eu passo U para cá, e se eu multiplicar isso por 2 sobre m, o que eu tenho aqui? Dx dt ao quadrado. Isso ajuda? Oh, ajuda muito, muito. Por quê? Olha só a estratégia aqui. Eu estou só usando conservação da energia. A estratégia é o seguinte. Se dx dt ao quadrado é igual a isto, então, veja, dx dt é igual a mais ou menos, porque eu estou extraindo a raiz quadrada desse lado aqui, é igual a mais ou menos, né? E agora eu tenho que extrair a raiz quadrada. Eu extraí a raiz quadrada deste lado, extraí a raiz quadrada do outro lado, 2 dividido por m vezes e menos u de x. Ora, o que significa isso, em primeiro lugar? 2 sinais para velocidade. É simples. Um movimento se dá em uma dimensão, né? O movimento aqui da partícula é unidimensional. A partícula vai para cá e também ela volta para cá. Ou seja, o movimento aqui, ele inverte os sentidos, porque a partícula vai até um certo ponto e depois volta. Portanto, eu tenho 2 valores, ou melhor, 2 sinais da velocidade. Quando ela vai num sentido e quando ela volta. Agora, no sentido oposto. Nesse caso, eu tomo o sinal menos. Então, vamos começar considerando o caso do sinal mais, né? No caso do sinal mais, essa mesma equação pode ser escrita assim. Dx, agora eu vou dividir por raiz quadrada de 2 sobre m, vezes e, que é uma constante, lembre-se, e é uma constante, menos u de x, eu dividi, igual a dt. Igual a dt. Veja o que eu fiz. Eu simplesmente dividi por dx por isso aqui, passei o dt para cá, tomei o sinal mais, nesse caso. E se for menos, bom, no caso do sinal menos, eu colocar o sinal menos ali, não tem problema nenhum, né? De forma que aqui eu tenho agora esta expressão aqui. E eu posso agora integrar de um lado e do outro, né? De um lado e do outro. Ora, integrando daquele lado, eu poderia escrever em termos de uma integral envolvendo o tempo, né? Então, integrando aqui, eu tenho t menos t0. T menos t0. De t até t0.
Entre t e t0, x vai variar de x0 até x. Então, aqui eu tenho x0, x, e agora aqui eu tenho 1 sobre, vamos colocar dx', 1 sobre raiz quadrada de 2 sobre m e menos u de x', já que eu mudei de variáveis de integração, né? É claro que aqui nós sabemos, né, que o valor máximo de u de x é e. É e. É. Por quê que eu sei disso? Ora, o valor máximo de u de x é igual a e. Então, o que está aqui dentro é sempre positivo. Faz sentido extrair a raiz quadrada, né? Porque os pontos para os quais a energia potencial é igual à energia são os pontos de retorno. É quando a partícula vai até esse ponto e volta. Vamos chamar esses pontos de u de xi. Em geral, tenho 2 pontos de retorno, dado o potencial. Pode ser o caso de você ter mais, mas não vamos entrar nessa discussão no momento. É melhor considerar exemplos concretamente, né? O fato é que esse termo aqui é sempre positivo, porque é importante entender que quando eu extraio a raiz quadrada aqui, isso faz sentido, né? Ora, o que é que nós temos aqui? Ora, isso aqui é a solução do problema que eu tenho. Essa é a solução do problema que eu tenho. A partir daqui, eu posso encontrar x como função do tempo. Em princípio, as coisas se passam assim. Portanto, tenho aqui concretamente a solução de um problema bastante geral, onde a força só tem uma componente e ela depende só de x. É nesse sentido que a solução é geral. Mas veja, eu encontrei uma solução utilizando o quê? As leis de conservação. No caso, uma lei de conservação, a conservação da energia. Então, muitas vezes, a gente pode recorrer a essa estratégia também, como acabamos de ilustrar.